Olá, eu sou Priscila do blog Leitura e Mania e hoje eu vim falar sobre esse mangá que eu tô encantada, que é o Diário do Meu Pai, do Jiro Taniguchi. É uma história que eu li no final de semana, uma história bem triste, eu chorei em algumas páginas, mas uma história muito bonita sobre relacionamento familiar. Essa edição veio em marcador de páginas, é uma edição com sobrecapa. Eu gosto muito dessas edições de Pipoca Nanquim. O mangaka desse mangá é o Jiro Taniguchi. Ele faleceu em fevereiro de 2017. Eu fiquei muito triste porque eu admiro muito as obras que ele publicou, sendo que a minha favorita até há pouco tempo era Gourmet. E ele tem muita obra publicada. Ele também começou a ser publicado aqui no Brasil lá no início, que começou a ser publicado mangá, que não tão no início, mas sendo que o Gourmet saiu pela Conrad, a Panini publicou Seton, mas não deu certo, acabou abandonando. E recentemente também, recentemente não, né? Não, já tem um tempo, a editora Pipoca Nanquim publicou Um Bairro Distante. E eu percebi que eu comprei esse mangá e um outro junto, que é A Valise do Professor. E quando eu li A Valise do Professor, eu tinha lido o livro e da editora Estação Liberdade. E eu fiquei tão empolgada que eu acho que eu acabei esquecendo de ler esse mangá. E eu mudei aqui para São Paulo tal, e essa edição acabou ficando guardada. Então eu vou ler essa semana, eu tô bem empolgada para ler, porque várias pessoas me falaram que preferem essa a essa, mesmo essa sendo tão incrível. Então eu tô bem empolgada para ler Um Bairro Distante. O Jiro Taniguchi, quando ele faleceu em 2017, ele estava trabalhando numa obra, a tradução fica O Bosque Milenar, e essa obra seria 3 volumes, mas só saiu um, e eu queria muito ler esse mangá. E o Jiro Taniguchi fez outros mangás assim incríveis, que eu posso fazer um vídeo só falando sobre os mangás que ele publicou, e só que saiu aqui no Brasil. Tem O Homem que Passeia, tem o Zoológico no Inverno, tem muitos mangás dele aqui. E então, outro dia eu faço um vídeo falando um pouquinho mais, e hoje eu vou falar mais a fundo sobre o Diário do Meu Pai, que é meu foco aqui, senão eu não perco o meu foco. Eu sou apaixonada por marcador de páginas, eu fiquei encantada com esse. O Diário do Meu Pai, ele mergulha nas relações familiares, nas profundezas dessas relações, e a gente vai entender um pouquinho o nosso protagonista. Ele trabalha e não teve tempo para visitar o pai nos últimos anos do pai. Ele ficou muito tempo longe, mas ele ficou todo esse tempo longe porque ele tem alguns traumas, algumas lembranças que ele tentou assim apagar. E agora ele volta pro enterro do pai e ele chega atrasado, ele nem chega a tempo do velório ali durante o dia, mas ele chega e a irmã recebe ele com o tio, e eles começam a conversar sobre o pai, e ele percebe que teve muita coisa que ele não enxergava, o que foi segredo familiar, que ele não ficou sabendo na época, e ele tem muita mágoa do pai dele, porque a mãe dele abandonou eles, ele e a irmã ainda pequeno, e ele coloca toda a culpa no pai. E aí a gente vai ver então como se vai desenrolando isso. E ele então começa a perceber que esses ressentimentos que ele tem contra o pai dele não foi exatamente aquilo. A mãe dele acaba indo embora da cidade onde eles moram, principalmente que tem um incêndio ali na cidade e eles acabam perdendo tudo, e a mãe dele fica ressentida com o pai dele, e a gente vai ver então, eu não vou dar spoilers. E então aí a gente vai acompanhando a história do pai dele, da mãe dele, e ele como criança, ele tem aquela visão como criança, mas agora, depois de adulto, ele vê a irmã dele, o tio dele falando, ele começa a perceber que não foi bem aquilo que ele guardou durante todo esse tempo. E é muito legal que o Jiro Taniguchi, ele consegue tecer fios entre o presente e o passado, e isso faz uma conexão tão legal, porque ele consegue, a gente tá ali no velório, né, no enterro do pai dele, e ele consegue transportar nós leitores para o passado de um jeito tão sutil. Tem mangá que isso às vezes acaba se tornando cansativo, mas o Jiro Taniguchi sabe fazer isso assim com maestria.
Então essa é a minha dica de hoje, o Diário do Meu Pai. É um mangá que eu recomendo para todos, mesmo se você não é leitor de mangá, eu recomendo porque é uma leitura assim, flui muito bem, é uma leitura muito gostosa, é um mangá que todos precisam conhecer. A minha vontade era começar a falando aqui alguns spoilers sobre o que a irmã dele falou, o tio dele falou, e qual era a percepção dele no passado, mas eu não posso fazer isso porque senão eu vou dar spoilers. Eu até tô com vontade de fazer um outro vídeo pra gente debater, ou colocar um post de debate lá no grupo para debater um pouquinho mais sobre essas passagens com spoiler para quem ainda não leu o mangá. Depois de muito tempo eu tô voltando a fazer vídeo resenha aqui no canal. Não chega a ser uma resenha porque eu falei bem rapidamente sobre a obra, mas eu espero que vocês gostem, que vocês curtam e se inscrevam no canal. Então é isso, deixe seu like e se inscreva no canal. Beijos, até mais, tchau!